Se você acha que já viu tudo sobre contatos extraterrestres, prepare-se agora, porque o que você vai ler nos próximos segundos pode mudar a sua percepção do desconhecido para sempre. Era a noite de 11 de outubro de 1973, quando dois homens simples, trabalhadores e com vidas absolutamente comuns tiveram suas existências arrancadas do eixo por algo que até hoje permanece. Inexplicável, perturbador e para muitos assustador demais para ser apenas lenda. O caso, que ficaria mundialmente conhecido como a abdução de Pascagoula, ecoaria ao redor do planeta, alimentando debates, controvérsias e novas teorias sobre o que realmente ocorre quando o ser humano se depara com o incompreensível. Essa história não apenas assombrou a pequena cidade do Mississippi, ela abriu feridas profundas nas crenças humanas sobre quem realmente nos observa no escuro, no silêncio e nas sombras do universo. Charles Hickson, de 42 anos, e Calvin Parker, com apenas 19 anos, trabalhavam juntos em um estaleiro e decidiram pescar à beira do rio Pascagoula naquela noite. Não estavam atrás de nada além de tranquilidade, mas foi justamente a calmaria, a paz completa daquele cenário, que tornou tudo ainda mais macabro, quando a realidade se partiu ao meio diante deles. Enquanto conversavam, um zumbido metálico rompeu o silêncio, como se algo estivesse vibrando o ar e comprimindo o tempo ao redor. Então, uma luz menos forte, intensa e paralisante tomou o espaço. O que ambos descreveriam mais tarde não era apenas um brilho, mas uma sensação física pesada, como se a luz tivesse peso, intenção e vida. Do interior daquela luminosidade surgiu uma nave, não com o design clássico que tantas pessoas relatam, mas algo estranhamente geométrico, quase industrial, sem janelas, sem curvas suaves, como se tivesse sido moldada mais para a função do que para a beleza. A luz desceu e os envolveu. E então, da escuridão daquela estrutura, emergiram seres que nunca antes haviam sido descritos em qualquer outro relato conhecido. Não eram humanoides de grandes olhos pretos. Não eram figuras esguias e delicadas. Não eram reptilianos nem criaturas de aspecto orgânico. O que Hickson e Parker relataram eram entidades de aparência mecânica, quase robótica, mas com pele enrugada como se fossem velhas. Muito belas. Tinham pernas e braços finos, esguios, mas mãos em formato de luvas. A cabeça não possuía traços normais, menos no lugar de olhos. Pequenas fendas. No lugar de boca, algo parecido com um corte rígido. No lugar de nariz, apenas pontas pontiagudas que lembravam ganchos. E nas laterais da cabeça, protuberâncias semelhantes a orelhas metálicas. Os seres não caminharam até eles, flutuaram. Quando os três seres tocaram em Hickson e Parker, ambos descreveram instantaneamente uma sensação de dormência, como se seus corpos fossem desligados. Eles não conseguiam se mover, não conseguiam gritar, não conseguiam sequer entender o que estava acontecendo. E antes que percebessem, estavam sendo carregados para dentro da nave. Lá dentro, segundo Hickson, tudo era extremamente claro, mas sem nenhuma fonte de luz aparente. Não havia lâmpadas, janelas ou sombras. Era como estar dentro de um vazio iluminado, onde cada som parecia distante demais e, ao mesmo tempo, próximo demais. Parker, entretanto, mal conseguia registrar detalhes. Ele entrou em estado de choque e, anos depois, admitiu ter desmaiado parcialmente devido ao terror. Hickson relatou ter sido colocado em uma espécie de mesa suspensa, fria e com uma textura que ele não conseguia comparar a nada na Terra. Não era metal, não era pedra, não era vidro. Era algo novo. Um olho circular, flutuante, se aproximou dele, um dispositivo vivo, talvez menos, analisando cada parte do seu corpo enquanto os seres observavam. Não houve dor, mas houve invasão. Uma sensação de que sua mente estava sendo vasculhada, revistada, sondada por algo que ele não conseguia entender. A presença daquele olhar flutuante não era como a de uma máquina, mas também não se parecia com um ser vivo. Era híbrido, estranho demais, desconfortável demais. E quando desapareceu, Hickson sentiu a sala inteira vibrar, como se estivesse sendo empurrado para fora daquele lugar por forças invisíveis. Enquanto isso, Parker relatou ter sido submetido a um exame completamente diferente, não físico, mas mental. Ele descreveu sentir que sua consciência estava sendo puxada para fora do corpo, como se estivesse observando a si mesmo do lado de fora, enquanto vozes que ele não conseguia identificar, menos nem humanas, nem eletrônicas, sussurravam algo incompreensível, repetitivo,
quase ritualístico. Ele sentiu como se estivesse sendo avaliado, julgado, pesado. Uma voz não verbal, transmitida direto para sua mente. Passou uma sensação clara. Não tenha medo. Contudo, em vez de acalmá-lo, aquilo tornou o terror ainda mais profundo. Minutos, ou talvez horas, depois, ambos foram deixados na margem do rio, exatamente onde estavam. A nave desapareceu sem ruído, sem rastro, sem explosão luminosa. Apenas sumiu, como se tivesse se apagado da realidade. Os dois homens ficaram ali, paralisados, tentando entender como voltariam para casa, sabendo que jamais seriam os mesmos. Quando chegaram à delegacia local para relatar o acontecido, esperavam serem ridicularizados. Mas o que se tornou, inesperadamente mais perturbador, foi o fato de que, ao deixá-los sozinhos em uma sala menos sem saberem que estavam sendo gravados, os dois continuaram discutindo os detalhes da experiência com pavor genuíno. A polícia percebeu que aquilo não parecia uma encenação. Eles não estavam tentando enganar ninguém. Era como se ainda estivessem presos dentro daquele momento, lutando para respirar novamente. A imprensa explodiu com a história. Ufólogos, céticos, psicólogos e curiosos começaram a dissecar cada fragmento do relato. Houve quem chamasse de farsa, quem chamasse de histeria coletiva, e quem afirmasse que aquelas entidades descritas eram de fato diferentes de qualquer outra forma relatada de vida extraterrestre. O caso ficou tão famoso que atraiu estudos do país inteiro, e até do mundo. E mesmo com a passagem das décadas, inconsistências comuns em fraudes simplesmente não apareceram. Os relatos permaneceram inalterados, coesos, e cada testemunha manteve a mesma narrativa até o fim da vida. Calvin Parker, que sempre evitou os holofotes, só décadas depois revelou detalhes mais profundos e sombrios, dizendo que o evento o perseguiu por anos, provocando pesadelos, sensação de ser observado, e até episódios em que acreditava que os seres poderiam voltar. Ele afirmou que sentiu, em vários momentos ao longo da vida, uma espécie de chamado, como se algo dentro dele tivesse sido ativado naquela noite, e que certos sonhos eram tão reais que pareciam memórias que ele não conseguia acessar completamente. A verdadeira natureza do caso de Pascagoula permanece um dos maiores enigmas ufológicos da história, não apenas pelo relato, mas pela consistência emocional, psicológica e física dos envolvidos. Há quem diga que essa abdução foi diferente porque lidou com um tipo diferente de entidade. Talvez exploradores, talvez coletores, talvez máquinas vivas que percorrem mundos sem intenção de contato, apenas observação e registro. Outros acreditam que Rickson e Parker foram alvos acidentais, como se passassem no lugar errado, na hora errada. Mas existe também a teoria mais inquietante de todas, a de que não foi um encontro aleatório, mas sim um experimento, um teste, o início de algo maior, que até hoje continua escondido entre relatos, documentos e memórias fragmentadas de pessoas que tiveram a coragem menos, ou talvez apenas o azar, de olhar para cima na noite errada. E assim, o caso Pascagoula permanece vivo, pulsando como um eco distante que insiste em nos perguntar: e se não estamos sozinhos? E se nunca estivemos? E se eles já estiveram aqui muito antes de nós? A resposta talvez esteja mais perto, e mais sombria menos do que imaginamos. E agora que você conhece o caso, a pergunta é: você realmente consegue dormir tranquilo sabendo que eles podem voltar a qualquer momento?